Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 18 de outubro. A gente mostra nessa edição que missionários americanos foram sequestrados no Haiti. No Afeganistão, o Estado Islâmico assumiu a autoria de um atentado contra uma mesquita. E o Brasil registrou o menor número de mortes por Covid em um dia em 2021. Por falar na pandemia, um painel de médicos nos Estados Unidos aprovou a recomendação para uma segunda dose da vacina da Janssen. Aproximadamente 15 milhões de americanos receberam a dose única e estavam preocupados se seria o suficiente para protegê-los, especialmente após o surgimento da variante Delta. Os membros do comitê, convocados pela Agência de Alimentos e Medicamentos, a FDA, concordaram com a empresa farmacêutica que os testes de segurança e eficácia respaldam uma segunda dose desse imunizante, que originalmente é de dose única. É possível que a FDA e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças ainda alterem a recomendação. Um estudo preliminar mostrou que as pessoas que receberam a vacina da Johnson & Johnson podem se beneficiar de uma dose de reforço de um imunizante diferente, de RNA mensageiro, como o da Pfizer ou da Moderna. A vacina de injeção única da Johnson & Johnson nunca foi tão eficaz quanto as outras de RNA mensageiro de dose dupla, mas algumas evidências sugerem que ela é menos suscetível ao declínio de eficácia do que a da Pfizer e da Moderna, devido à tecnologia de vetor viral. Bombeiros encontraram ontem o corpo da 7ª vítima do naufrágio de um barco-hotel no Rio Paraguai, perto de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. A embarcação transportava 21 pessoas. A Marinha investiga o que aconteceu, mas já se sabe que ventos fortes atingiram o barco-hotel no momento em que passageiros faziam um churrasco. Ontem, em Rio Verde, Goiás, foram sepultados os corpos de 4 pessoas da mesma família que morreram na tragédia. Pelo menos 15 americanos, entre eles crianças, foram sequestrados por um grupo armado no Haiti. A informação foi confirmada por uma fonte de segurança haitiana que não pôde confirmar se os sequestradores pediram pagamento de resgate. Um porta-voz do governo americano informou que Washington já está a par da situação e que o bem-estar e a segurança dos cidadãos americanos no exterior é uma das principais prioridades no Departamento de Estado. Na manhã de sábado, a gangue desviou vários carros que transitavam por estradas que controla e sequestrou os americanos e cidadãos haitianos. De acordo com a fonte, os missionários americanos e familiares voltavam de uma visita a um orfanato a cerca de 30 quilômetros de Porto Príncipe. Em abril, uma situação parecida foi vivida por outros estrangeiros, incluindo 10 religiosos franceses, que também foram sequestrados pela gangue na mesma região. O grupo foi liberado após 20 dias de cativeiro. Gangues armadas que durante anos controlaram os distritos mais pobres da capital haitiana ampliaram seu poder para Porto Príncipe e arredores, onde o número de sequestros extorsivos está aumentando. O braço do grupo Estado Islâmico no Afeganistão assumiu a autoria do atentado contra uma mesquita xiita no sul do país. Pelo menos 41 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Em um comunicado publicado em seus canais em uma rede social, o grupo afirmou que 2 jihadistas suicidas detonaram bombas em diferentes partes da mesquita. Na hora do ataque, os fiéis participavam da oração do meio-dia. O ataque à cidade, o berço espiritual do movimento talibã, ocorre apenas uma semana depois de outro atentado a uma mesquita xiita no norte de Kunduz, também reivindicada pelo Estado Islâmico. Embora ambos os grupos sejam sunitas radicais, com uma história de perseguição aos muçulmanos xiitas, o Estado Islâmico e o Talibã estão atualmente em conflito. Os novos líderes do Talibã, depois de assumirem o poder em agosto, prometeram trazer estabilidade ao Afeganistão. Além disso, depois do ataque em Kunduz, garantiram que protegerão a minoria xiita do país. E o secretário-geral da ONU denunciou as promessas não cumpridas pelo Talibã sobre direitos das mulheres e pediu também ao mundo para injetar dinheiro no Afeganistão para evitar um colapso econômico. O chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, denunciou as promessas não cumpridas do Talibã para as mulheres e meninas. Estou particularmente preocupado ao ver as promessas feitas pelo Talibã às mulheres e meninas afegãs. Promessas quebradas levam a sonhos desfeitos para as mulheres e meninas do Afeganistão. Guterres alertou que 80% da economia afegã é informal, com um papel preponderante das mulheres. Sem elas, ele destacou, não existe a possibilidade de a economia e a sociedade afegã se recuperarem. Guterres pediu também ao mundo para agir e injetar liquidez na economia do país asiático.
Os bens afegãos estão sendo congelados e os auxílios ao desenvolvimento interrompidos. Apesar de estarem no poder no Afeganistão desde meados de agosto, os talibãs não têm reconhecimento internacional. O governo americano vai adotar medidas para reduzir os impactos econômicos provocados pela mudança climática. O plano busca diminuir os danos financeiros que o clima extremo causa em residências e empresas, assim como reverter a interrupção do abastecimento. As estratégias vão desde normas hipotecárias a políticas de compras públicas e mudanças nas regulamentações de fundos de pensão, seguros e informações para os investidores. De acordo com o relatório da Casa Branca, ao clima extremo implicou, para os americanos, um custo adicional de 600 bilhões de dólares em danos físicos e econômicos apenas nos últimos 5 anos. Entre os planos, o governo quer mudar sua gestão dos programas de apoio às vítimas dos eventos decorrentes das mudanças climáticas. Apenas em 2021, tempestades mortais castigaram Texas e o meio-oeste, incêndios florestais arrasaram a Califórnia e furacões sucessivos atingiram a costa leste dos Estados Unidos. A iniciativa responde a uma ordem executiva emitida em maio pelo presidente Joe Biden, que instrui as agências federais a buscarem formas de reduzir os riscos que a mudança climática impõe a toda a economia e ao sistema financeiro. Nesse sentido, busca-se mudar a normativa da gestão dos planos de previdência e poupança das empresas para que os administradores destes fundos estejam autorizados pela lei a integrar critérios ambientais, sociais e previdenciários. O Departamento do Tesouro lançou um estudo sobre o impacto do clima nas finanças das famílias americanas, enquanto as agências ligadas à área habitacional levarão em consideração os riscos nos empréstimos hipotecários e nos seguros contra inundações. O relatório garante ainda que no próximo plano orçamentário, o presidente incluirá uma avaliação da exposição do governo federal ao risco climático. Segunda-feira começou chuvosa em grande parte do país. Vamos ver a previsão do tempo para hoje em algumas regiões. Em São Paulo, o céu vai ficar encoberto durante todo o dia. Começou chovendo e, inclusive, está chovendo nesse momento na região central da cidade e tem previsão de mais chuva. A máxima na capital paulista não vai passar de 17 graus. Na cidade do Rio de Janeiro, o tempo também fica fechado, tem possibilidade de chuva volumosa a qualquer hora do dia e é preciso tomar cuidado com alagamentos e deslizamentos de terra. A máxima hoje no Rio de Janeiro é de 23 graus. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia e a máxima prevista um pouco mais alta, 26 graus. Em Curitiba, no Paraná, as baixas temperaturas continuam e a máxima não vai passar de 15 graus. Já em Maceió, Alagoas, o dia vai ser quente e os termômetros podem registrar até 29 graus. Estamos no mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa. O diagnóstico precoce significa até 95% de chances de cura da doença, mas estimativas apontam que mais de 4.000 casos de câncer de mama podem não ter sido diagnosticados em 2020 por causa da pandemia. Isso porque o número de mamografias, que é o exame mais importante para a detecção da doença, caiu 42%. Com a plaquinha da vitória nas mãos, Josiane começa a relatar sua luta contra o câncer de mama. E no hospital que eu fiz o tratamento, as enfermeiras escreveram recadinhos para mim, ó. Relatos que simbolizam a relação de carinho construída em mais de um ano de tratamento. A descoberta da doença aconteceu em 2019. Josiane tinha apenas 26 anos de idade. A média de idade do câncer de mama hoje, no Brasil e aqui no Instituto Nacional do Câncer, é de 56 anos. Isso não significa que ela não vá acontecer antes. Com relação à idade, Josiane pode até ser exceção, mas é tão vitoriosa quanto grande parte das mulheres diagnosticadas com a doença. A fotógrafa passou por uma mastectomia, que é a retirada da mama afetada. Depois fez 16 sessões de quimioterapia e agora faz radioterapia. Para que não volte, não lastre, não tenha ficado nada. As tecnologias vêm avançando para os tumores mais agressivos também, que a gente conhece como tumores triplo negativos e os HER2 positivos. Para eles também tem novas medicações. A gente hoje tem também imunoterapia para diminuir a chance de um tumor voltar, né, de um câncer de mama voltar. Então, existem sim novas medicações, novas terapias para esses pacientes.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a cada ano, cerca de 66 mil mulheres desenvolvem um câncer de mama no Brasil. E o diagnóstico precoce aumenta em até 95% as chances de cura. Por isso, desde 2002, a campanha Outubro Rosa promove a conscientização para a prevenção e rastreamento da doença. Hoje, o câncer de mama é o câncer mais comum do mundo e o câncer mais comum do Brasil em mulheres. Então, você ter ciência de que essa doença existe e que é uma doença, até pelo fato dela ser bastante incidente, ela é bastante estudada e tem ótimos tratamentos, é uma doença que você pode tratar com chances grandes de cura. Claro que prevenir é a melhor opção. Manter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos e evitar o consumo de álcool e o tabagismo são algumas das recomendações. Depois vem a investigação, que muitas vezes começa com um autoexame, e os sinais costumam ser a presença de nódulo indolor, pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo e até a saída espontânea de líquido de algum deles. Mas a mamografia ainda é a forma mais eficaz para a detecção da doença. Idealmente tem que ser feito a partir dos 40 anos, uma vez por ano de forma obrigatória. Isso para mulheres de risco populacional, que não tem histórico de câncer de mama, que não tem histórico de mutações genéticas na família e que fazem um acompanhamento regular. A pandemia derrubou o número desse tipo de exame no país. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, em 2020, a redução foi de 42%. 800 mil exames a menos do que em 2019. Os números refletem não só o medo do coronavírus, mas possivelmente o receio de descobrir o câncer, como relata esta ex-paciente. Eu descobri que muitas mulheres não iam procurar com antecedência por esse medo. Ah, não, se eu descobrir se for câncer, vai tirar minha mama, eu vou ficar careca, eu vou ficar velha, meu marido vai largar de mim, ou eu prefiro fingir que não é nada. Lorena descobriu um nódulo no seio esquerdo em 2019, aos 33 anos de idade. Mas naquele mesmo momento que eu descobri, eu falei, poxa, eu acho que é uma luta, é uma batalha, mas como ele foi um diagnóstico precoce, eu descobri ele de forma antecipada, eu sentei com meus médicos, que eram amigos também, e falei, olha, é o seguinte, eu topo fazer todo o tratamento, eu quero fazer todo o tratamento, mas eu quero, junto a isso, trabalhar minha autoestima. Especialista em saúde estética, a biomédica sabia muito bem com o que estava lidando. Já havia atendido várias vítimas de câncer de mama e conhecia as técnicas para minimizar os efeitos da doença. Eu posso continuar fazendo a suplementação? São alimentos que você ingere de forma natural, você come isso, você está fazendo só um aumento maior. Eu posso continuar fazendo bioestimulador de colágeno porque eu sei que eu vou envelhecer? Ah, a mama ficou escura porque eu fiz 28 sessões de radioterapia. Eu posso usar um clareador? Não, depois que passar todo o tratamento, primeiro você vai hidratar, depois, o tardio, você pode usar um peeling clareador. Lorena conta que são vários os tratamentos indicados para mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Procedimentos que dão ainda mais esperança para as milhares de novas pacientes que surgem todos os anos. E eu vi tanta coisa maravilhosa, assim, que eu acredito que se uma mulher estiver assistindo a gente agora, estiver vendo essa matéria e falar, caramba, eu tô com um nódulo aqui, mas eu tenho tanto medo de descobrir, porque minha vida vai mudar de cabeça para baixo, eu vou envelhecer, vou ficar careca, vou ficar sem a mama, vou perder minha autoestima, minha beleza. Não vai perder. Existe uma vida pós-câncer. Você não descobrir, você não tratar, aí você não vai ter uma segunda chance. E quanto antes for possível fazer um diagnóstico, mais chances você vai ter de se tratar e de se tratar de uma forma mais leve. Tem como vencer a doença. Então, assim, tem muita vida ainda pela frente. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da vacinação, do número de casos e de mortes da Covid aqui no Brasil. E você vai ver também que na Alemanha diferentes partidos entraram num acordo para formar um novo governo. A gente volta já. Às 8h48, horário de Brasília, o país registrou o menor número diário de casos e mortes por Covid-19 deste ano. E pelo sexto dia seguido, a média móvel de mortes ficou abaixo de 400.
O Brasil confirmou mais 130 mortes por Covid-19. Esse é o menor número de vítimas em 24 horas desde 8 de novembro de 2020, quando foram registradas 128 mortes. Agora são 603.282 vítimas da doença no país. Segundo o Ministério da Saúde, também foram registrados 5.738 novos casos de um dia para o outro. É o menor registro diário desde 11 de maio de 2020, quando foram 5.632 diagnósticos no período. Desde o início da pandemia, 21.644.000 diagnósticos para o coronavírus já foram confirmados. O indicador mostra que a média de mortes está em 324 registros por dia. O número segue abaixo de 400 pelo sexto dia, depois de 11 meses acima do patamar. Com uma redução de 35% em relação a 2 semanas atrás, a curva apresenta tendência de queda, assim como a média móvel de casos, que indicou 9.806 registros por dia, apontando tendência de queda pelo 16º dia seguido. Por regiões, podemos verificar que 8 estados ainda apontam alta nos óbitos pela Covid. Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. Em estabilidade estão 6 unidades da Federação: Acre, Distrito Federal, Goiás, Pará, Rondônia e Sergipe. 11 estados apontaram queda nas mortes. 2 estados não atualizaram os dados diários: Mato Grosso do Sul e Tocantins. Mais de 260 milhões e 680 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. 49% da população, portanto, já foi totalmente imunizada contra a doença. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 151 milhões e 623 mil pessoas tomaram a primeira dose de uma das vacinas contra o coronavírus, o que representa 71% da população. E 104 milhões e 630 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única das vacinas contra a Covid. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 4 milhões e 428 mil pessoas, ou 2% da população. Em 24 horas foram aplicadas 525.400 doses de vacinas. Quase 80% da população do estado de São Paulo já tomou uma dose, mais de 63% tomou a segunda dose da vacina. E por causa dos índices de vacinação e da queda nos números de casos e de mortes, a partir de hoje no estado de São Paulo as aulas passam a ser 100% presenciais nas redes pública e privada de ensino. Depois das eleições legislativas na Alemanha, os social-democratas, os liberais e os integrantes do Partido Verde anunciaram um acordo para formar um governo. O documento prevê que impostos não vão ser elevados, os limites de endividamento público serão respeitados e o fim do uso de carvão vai ser antecipado no país. Devemos desenvolver maciçamente energias renováveis para abandonar o uso de combustíveis fósseis o mais rápido possível. Isso é exatamente o que nos comprometemos a fazer juntos. Será o maior projeto de modernização industrial que a Alemanha realizou em provavelmente mais de 100 anos. E isso vai beneficiar muito nossa economia e nossas oportunidades de desenvolvimento econômico. O acordo preliminar serve de base para os partidos, com programas muito diferentes, aprofundarem conversas e iniciarem negociações oficiais sobre todos os pontos da futura aliança. Wir sehen darin aber eine Chance. Wenn so unterschiedliche Vemos isso como uma oportunidade. Se esses diferentes partidos podem concordar com desafios e soluções comuns, então há também uma oportunidade de unir nosso país como um todo. Portanto, há uma chance de que uma possível coalizão seja melhor do que a soma das partes. Dann besteht die Chance, dass eine mögliche Koalition größer wird als die Summe nur ihrer Teile. Caso as negociações avancem da maneira desejada, uma coalizão inédita das 3 legendas vai assumir o poder na Alemanha antes do fim do ano, com Olaf Scholz na liderança. A União Conservadora CDU-CSU de Angela Merkel corre o risco de passar para a oposição, depois de 16 anos no poder, o que resultará em meses difíceis entre ajustes de contas e definição de uma nova linha política. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa semana.